Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Mais um dia iniciando para a glória de Deus. E aí, como é que foi sua noite? Foi tranquilo? Foi noite atribulada não, né, gente? Tem dia que a gente vive umas noites atribuladas, né? Meu Deus do céu, o sono não vem, a criança chora e dá uma dor aqui e é uma barulheira, não é? Meu Deus, mas ainda bem que amanhece, né? A gente não vai ficar para sempre nas trevas da noite, né? O Senhor, Ele sempre, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então recebe aí a renovação do Senhor sobre a tua vida se você passou por uma noite tribulada. Ó, deixa eu te falar um negócio. Você já passou uma situação assim de alguém falar assim: você precisa conhecer fulano? Você precisa conhecer aquela minha amiga, aquele meu amigo? Já aconteceu isso com você? Porque fala assim, aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa é tão dinâmica, aquela pessoa é tão... Sabe? E eu fico imaginando que Deus fez exatamente isso conosco. Você precisa conhecer o meu filho. Você precisa me conhecer. Então, olha só, Deus ele se revela a nós de duas maneiras. Primeiro é pela revelação geral, né? Que é a revelação da natureza, da ordem do universo, pela consciência moral que o Senhor implantou em nós, né? Esse senso do que é certo, do que é errado. Então a gente, por ali, Deus ele revela-se a nós. E também pela revelação especial, que é por meio da palavra de Deus, né? Por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, onde diz, né? Se eu não me engano, acho que é Hebreus 1, fala isso, que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, revelação máxima da glória de Deus. E aí a gente vê o evangelho, cada evangelho mostrando quem é Jesus, a pessoa de Jesus, a sua divindade, o seu caráter, a sua maneira de servir, Jesus como sendo filho de Deus, o filho do homem, mostrando a sua divindade. E agora aqui eu quero compartilhar com você como sendo Jesus a luz do mundo. O que a luz faz, irmãos? A luz ela resplandece, a luz ela direciona, a luz ela traz vida, a luz é bondade, é com sabedoria, não é isso? Senhor, me dá uma luz. Você precisa de uma direção, você precisa de uma sabedoria para tomar certas atitudes. Então, a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo, mas aconteceu duas coisas. A primeira coisa, muitos rejeitaram Jesus. A Bíblia diz que eles rejeitaram porque as suas obras eram más. E ali nas trevas, quando a pessoa rejeita a luz, é porque ela está habitando em trevas. E elas amaram mais as trevas do que a luz. E por isso a Bíblia diz que por isso o Senhor os entregou aos seus desejos, à sua consciência. Você já viu quando tem pessoas que fazem cada coisa que você fala assim, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar pela Bíblia mesmo, né? Quantas pessoas fizeram tantas coisas. Mas por quê? Porque elas rejeitaram a luz. Elas não querem saber da luz. E a Bíblia diz que essas pessoas, olha lá, em João capítulo 3, a partir do verso 16, fala isso, que o julgamento é esse, eles amaram mais as trevas, rejeitaram a luz, e aqueles que já rejeitaram já estão julgados. Mas o Senhor, Ele também pela sua graça, pela tua misericórdia, Ele veio e enviou Jesus para nos salvar da ira de Deus. Já imaginou pecadores na mão de um Deus irado? E Jesus, Ele veio, enviou Jesus para nos libertar, para nos livrar da ira vindoura. Então, teve essas duas classes de pessoas, as pessoas que rejeitaram, mas também existe aquelas pessoas que aceitaram, aquelas pessoas que creram na luz. E Jesus, aqui, o João capítulo 1, verso 12, diz assim, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu
nome. Então, quando nós cremos em Jesus, nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, nos colocamos debaixo da presença de Deus, da ordem de Deus, debaixo da sua poderosa graça. Nós somos chamados filhos de Deus, amados de Deus. E é interessante, sabe? Eu fiquei pensando assim, Deus, ele enviou Jesus, Jesus veio à terra para nos resgatar. Ele veio ser semelhante a nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas depois Jesus, ele vai nos levar para estar junto dele. Olha que interessante, ele veio à terra, habitou semelhante a nós. E agora, como filhos amados, nós seremos semelhantes a Jesus. Nós iremos morar no céu com Jesus, nas moradas celestiais. Então Deus, ele é tão lindo, irmãos. E Jesus, Deus, eu vejo assim, Deus falando para nós, você precisa conhecer meu filho. Porque quem conhece meu filho não vai andar em trevas. Jesus, ele é o caminho. Ou seja, você vai ter direcionamento. Jesus, ele é a verdade. Ou seja, olha, você não vai andar embaixo de engano. A luz vai trazer, vai resplandecer onde há trevas e você não será enganado. É verdade, a verdade não há engano. A luz de Jesus gera vida, enquanto as trevas a morte. A luz a vida, a luz a esperança. Jesus é essa verdade que liberta. Jesus é esse caminho que nos restaura, que nos leva novamente à comunhão com o Pai. Comunhão que outrora o pecado, trouxe essa ruptura. Mas agora Jesus, ele é essa ponte que nos une novamente a Deus. Jesus, ele é essa... Sabe o que eu fico pensando? Eu fico assim, Deus, ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós aceitamos a luz, que é Jesus Cristo, nós somos tirados do império de trevas e transportados para o reino do Filho do amado. E é esse Jesus que eu quero te apresentar essa manhã. Como é que está a sua vida? Está precisando, está meio turbulenta, de trevas? Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse mundo? Deus, ele nos criou com um propósito. Deus nos criou com essa... Vem para minha família. Vem fazer parte da minha família. Família linda, família maravilhosa, família que nos abraça, família que nos restaura, família que, por causa dele, por causa de Jesus, se não for Jesus, não vale a pena. Viver uma vida inteira nessa terra, sem conhecer o autor e consumador da nossa fé, sem conhecer o autor da vida. E hoje você está tendo essa oportunidade. Aceitar Jesus como teu Senhor e o teu Salvador e ter a sua vida transformada, ter a sua história transformada, ter a sua família transformada, ter a tua descendência transformada. Jesus, ele pode. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Medita lá, João capítulo 1. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração ainda muito mais. Tá bom? E se essa palavra falou ao teu coração hoje, compartilha. Compartilha com uma amiga, compartilha com uma família que também está precisando ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que a luz do Senhor vai brilhar nessa escuridão. A luz do Senhor vai trazer direcionamento, vai transformar. Jesus, ele está vivo e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus te abençoe.